Provérbios capítulo 26, versículo 24, 25 e 26. Diz assim: aquele que aborrece dissimula com lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te files nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Na versão da linguagem de hoje diz assim: o hipócrita que odeia esconder o seu ódio atrás da bajulação, ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Então vejam só, esses 3 versículos vão falar do quê? Da dissimulação, né? Do indivíduo dissimulado. Sabe o que é indivíduo dissimulado, né, irmão? Sabe o que é indivíduo dissimulado? Sabe, irmão Juvenal? Sabe? Pronto. Então, ele é dissimulado e nessa dissimulação dele, ele tem o ódio oculto. Ele oculta o ódio e ele transparece bondade, mas no íntimo ele tem ódio. Certo? Ele vai usar uma fala suave, uma fala que carismática, mas o objetivo da fala dele é manipular o outro. E aí, o sábio de Provérbios diz, só que tem um detalhe. Essa falsidade dele vai ser tornada pública, a gente vai descobrir. Aí a gente vai ver por quê. Então vejam só. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre a falsidade nos relacionamentos. Pessoas que usam a falsidade como estratégia. Como estratégia de relacionamento, irmão André, irmão Juvenal, irmã Clarice, irmã Solange. Para obter vantagem. O cara usa a falsidade para obter vantagem. E tem muita gente assim. Né? Então, ele usa as palavras para mascarar, né? Aquela intenção dele, a verdadeira intenção. Né? Mas ele não consegue sustentar essa máscara por muito tempo. Sabe por quê? Porque o tempo, ele vai mostrar quem é a pessoa. A pessoa não consegue ser contra a sua própria natureza por muito tempo. Entenderam, irmãos? Irmãos, alguém já disse aqui uma vez assim para mim, Pastor Marco, eu gosto do senhor porque o senhor é de um jeito só. Não é assim? Acho que foi mais Solange, foi? Falou? Irmão, já faz 6 anos que eu estou aqui. Se eu fosse uma pessoa dissimulada, se eu fosse uma pessoa que estava enganando vocês, vocês já tinham visto. Já tinha visto. Não, o pastor Marco é desse jeito mesmo. Não, né? O irmão André até diz assim, pastor Marco é assim, é o jeito dele. Mas ele só tem um jeito. Não é assim que o senhor diz? Pronto. Então, quem é dissimulado, ele não consegue enganar, porque ele não está sendo verdadeiro, irmão. Nós mostramos realmente quem somos. Com o passar do tempo, a gente mostra quem é. Sabe por quê? Porque, pensa bem, para eu guardar uma mentira, eu tenho que estar alimentando ela o tempo todo. E uma hora a minha própria memória vai me enganar. E aí eu não consigo manter aquela mesma mentira do começo ao fim. Mas a verdade não. A verdade eu consigo manter ela do começo até o fim. Passei na praça, vi irmão André. Foi verdade? Foi. Ah, passei na praça e vi irmão André abraçado com uma mulher. Eu vi ela abraçada com a mulher? Vi. Mas só que tem um detalhe, eu contei até esse exemplo para ver, mas ele estava abraçado com a irmã. Só que eu vou chegar aqui, irmãos, eu vi o irmão André abraçado com a mulher. A irmã Solange, pastor, foi tal dia, foi. Ela é irmã dele. A minha mentira permaneceu. A minha maldade continuou, porque no fundo eu queria manchar a imagem dele. Não é? Então, a minha mentira, ela pode permanecer um tempo, mas uma hora ela vai ser descoberta. Certo? Vai ser descoberta. Então, a maldade, essa maldade camuflada, como essa que eu falei agora, esse exemplo, ela uma hora vai explodir. É como uma bomba relógio, que uma hora ela vai explodir. E aí vai vir à tona. É como eu sempre digo. Às vezes eu digo até para minha mulher, olha, se eu fosse um cabo paquerador, namorador, já estava no mundo já.
Estava no mundo. Eu lembro da faculdade que eu dizia assim, rapaz, eu não entendo vocês arrumam mulher facilmente. Eu não arrumo. Como é que é? Oxe, Marco, tu é um cara fechado, tu é na tua. As mulheres já disseram, Marco é um cara na dele. Marcão é um cara na dele. Eu digo, como assim na dele? É do teu jeito. Aí tem isso também? Tem. Se tu fosse um cara, como a gente vê aqui, muitos aqui, oxe, todo dia tu saiu com uma mulher diferente. Entenderam? Porque, meus irmãos, é aquilo que eu sempre digo, olha, você pode, por exemplo, o irmão André, deu o exemplo do irmão André. O irmão André estava ali abraçado. Aí o que foi que eu fiz, né? No meu exemplo, né? Olha a maldade que eu botei. Estava agarrado com a mulher. Aí depois ficou provado que é a irmã dele. Nesse exemplo. Mas não quer dizer que a pessoa, porque encontrou dando um abraço no outro, que teve alguma coisa. É verdade. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a mente maldosa, ela faz o quê? Eu vi, por exemplo, vamos dizer que foi a irmã Solange e foi o irmão Juvenal. Aí foi se despedir, a irmã Juvenal e a irmã Solange deram um abraço. Aí eu vi com minha maldade, disse assim, ó, tem coisa ali. Mas não tem, um abraço significa nada. Significa apenas um ato de afeto. Entendeu, irmão Juvenal? Mas o indivíduo que tem a maldade, esse indivíduo que dissimula o ódio, que ele esconde o ódio que está por trás dele, ele faz isso. Aí o que acontece? Dissimular com os lábios. O indivíduo que tem suavidade nas palavras, aquela palavra suave, aquela palavra doce, conhece gente, aquela palavra branda, aquela palavra amorosa. Oh, meu irmão, que alegria ali ver. Eu já conheci uns que falavam isso comigo, que olhavam assim, isso é um caba safado, esse cara toca alegria de me ver, não. Mas por trás está a maldade, está a inveja, está o ódio. Né? Então o indivíduo está encobrindo a maldade que tem no. Então a boca dele funciona como o que, meus irmãos? Uma cortina, né? Que você olha, vê a cortina, mas não vê o que está por trás. Né? Então, ele não mostra a alma dele vai ser mostrada com o tempo. Por isso que se diz, olha, quer conhecer uma pessoa, sente com ela e coma 1 quilo de sal. 1 quilo de sal com ela. Aí você vai conhecer. Porque demora para começar. O que é que diz esse provérbio popular? Que você só conhece a pessoa com o tempo. Irmão André. Irmão André que já convive comigo. Quantos anos, irmão André? 6 anos, né, irmão? O irmão consegue fazer o perfil do pastor? Não. Consegue, sim. Consegue. Rapaz, o pastor é um homem desonesto. É desonesto? Não. O pastor é um mulherengo? Não. O pastor, ele não prega, ele engana. Eu nunca vi. Nunca viu. O pastor sobe no púlpito e fica enganando com as pregações dele. Mas a pregação é boa. Então ele já tem um perfil. Ele tem um perfil, não. O pastor marca, ele sobe, ele prega. Não, ninguém vê o pastor. Pronto, deixa eu perguntar de outra forma. Pastor, você já me viu com enxerimento com alguma irmã da igreja? Não. Nunca? Já viu? Já viu? Não viu. Já viu na rua? Já viu na rua? Não. Então o irmão, peraí. Não, se ele não vive assim, então não é assim. Ele não é assim. Já faz 6 anos que ele está aqui. Eu já vi o senhor dizer que aí, por favor. Foi, mas ali foi brincadeira do meu irmão, né? Eu sei que é brincadeira. Eu sei, eu estou dizendo assim, mas é brincadeira, né? Mas o tempo leva a mostrar se a pessoa é uma pessoa enxerida, se a pessoa é mentirosa. Entendeu? O pessoal já me viu mentindo aqui? Já me viu, irmão Juvenal, mentindo? Já me viu, irmão Solange, mentindo? Então, quando você vai convivendo, você vai vendo o quê? Não. E não estou dizendo que eu sou perfeito, não. Eu tenho meu defeito. Todo mundo tem defeito. O que eu estou dizendo é que com o tempo vai levando a você conhecer a pessoa. É isso que o provérbio está dizendo. Então, aquele indivíduo que ele dissimula, que ele engana pela fala, com o tempo a gente vai ver que não é assim, aquilo é uma aparência. Né? Então, eu conheço gente assim, meus irmãos. Acaba tem aquela conversa linda, maravilhosa. Esses dias mesmo encontrei uma menina e disse, Marco, tudo bom, tudo bom.
encontrei fulano, olha, tu sabia que fulano foi meu professor? Fulano já era pastor. E era, oxe, nem imaginava, já era safado, já era se enxeria com a professora de português. Hã? O quê? Era. E era casado? Não, ele estava solteiro ainda. Eu digo, rapaz, então o problema dele não foi depois que casou, ele já era safado antes. Aí conheci uma moça, menina que era ovelha dele, disse que ela com problema no casamento foi falar com ele e ele seduziu ela. É complicado o negócio desse. Aí qual é a forma dele hoje? Que tem a fala suave. Não dá para encobrir. Entenderam? E aí isso serve de exemplo para quem? Para todos nós. Vai para ele. Você tem que ser autêntico. O povo pode até não gostar. Entendeu? Muita gente aqui não gosta de mim. E eu tenho tranquilidade com relação a isso, porque nem Jesus não gostou, quanto mais eu. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de pastor Marco, não. Pastor Marco é chato. Pastor Marco é muito exigente. Pastor Marco, ele só quer do jeito dele as coisas. Isso é na cabeça dele. Porque quando eu cheguei aqui, que era aquela bagunça, porque já começou na entrada. O prédio era pintado de 3 cores, os irmãos lembram? Era azul, era rosa aqui, meio arroseado, né? Não, amarela aqui no meio, arroseado ali atrás. E aí eu cheguei, não, vamos pintar de uma cor só. Tudo branquinho. Tudo branco. Aí comecei a organizar. O dirigente do culto era aquela bagunça, a direção do culto. Eu lembro como fosse hoje. Chegou aqui, um cara que não sei quem era, entrou, fulano está entrando aqui agora, pega uma guitarra para tocar uma música para a gente, no meio da pregação, quem já viu isso? E eu sentado exatamente onde está a irmã Clarice, que eu gostava de sentar aí. Porque eu conseguia ver o que estava acontecendo atrás e ver o que estava na frente. E o povo pensava que eu não estava observando. Eu estava observando tudo. E as antenas ligadas e captando tudo. Aí observando. E o irmão André dizia, pastor, foi a primeira pessoa que disse, pastor, o senhor vem de noite, lembra? Por que o senhor não vem de noite? Foi a primeira pessoa aqui a pedir para eu vir à noite. E eu passei 1 mês, 2, 3, 4, 5 e nunca chamaram para pregar. E eu só observando. E eu reclamei alguma vez? Nenhuma. Não foi um belo dia, pastor disse, ô Marcão, rapaz, tu tá pregando? Eu pregando? Não, ele nunca chamou. O quê? Nunca te chamaram? Nos 6 meses já tá aqui? Não, então vai começar a partir de agora. Aí, botaram um domingo, depois aumentou para 2, depois aumentou para 3. E o pior era o cara sentar e ouvir as desgraças que o povo estava pregando. Que era o pior. Dizia, Jesus, me dá paciência. Que está difícil. Subiu umas figuras para pregar aí nesse púlpito que eu olhei assim. Tenha santa paciência, misericórdia, meu Deus. Eu tenho que aguentar. Está difícil. Mas a gente consegue. E aí eu consegui passar a aprovação, né, irmão? Passei pelo vale da sombra da morte, porque o meu ouvido ouviu muita bobagem. De muita gente, né? Não vou mentir, muitas vezes ele vai bater e embora. Então... Mas eu não podia ir, né, irmã? Porque se eu levantasse aqui, poxa, o pastor Marco é mal educado. Parou no meio da pregação, levantou e foi embora. Mal sabe ele que eu não estava aguentando de ouvir tanta bobagem. Bíblia que era bom nada, porque, irmãos, eu não digo, irmão André, pregar a Bíblia, eu não estou falando da capacidade intelectual, não. Porque qualquer irmão que subir no púlpito e começar a pregar a Bíblia, eu vou parar para prestar atenção. Porque eu vou aprender alguma coisa. Mas o cara, não porque eu durante a semana, porque a semana passada, porque meu menino, porque minha mulher, porque eu não sei o quê, e porque e fulano, porque Beltrano, e porque você, a conversa todinha rodava nisso, e toda semana sempre a mesma conversa e não tinha nada diferente, e você tem que aguentar um negócio desse? Então, foi difícil, mas eu consegui, eu venci, né, irmão? Então, se o indivíduo está ali enganando, ele uma hora ele para de enganar. Certo? Então, o povo com o tempo vai perceber. Vai perceber com o tempo. Quais são os princípios éticos que estão aqui ensinados nesses versículos, meus irmãos? Primeira coisa é que o indivíduo que mente, ele manipula os outros emocionalmente. Ele tem aquele jeito diplomático de ser, mas é hipócrita. Eu conheci muitos assim. Eu sei até de pé. Quando começa com esse jeito, eu digo, rapaz,
Lá vem. É aquela cordialidade que o cara calcula a cordialidade com quem vai falar. Eu conheço gente assim, meus irmãos, é difícil. Tá aí, eu conheço uns dois aí que estão sozinhos, ninguém nem liga. Eu, às vezes, eu liguei, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Pai, o povo, pai, ninguém liga mais pra mim, ninguém quer saber mais de mim. Porque era desse jeito. E o tempo mostra. Eu conheço um que diz assim, ó, eu prefiro um negócio com Satanás do que com fulano. Como é, vai? Prefiro um negócio com Satanás do que com fulano. Pelo menos Satanás eu sei como é que ele age. Diga, nesse ponto tem razão. A gente sabe como é que Satanás é. Ele é enganador, né? Mas o outro é que ele passa a ideia de ser muito santo, muito, né? Então o que acontece? O melhor inimigo declarado que você sabe quem é do que Exatamente, um amigo disfarçado. Então ele constrói um personagem, certo? Então, meus irmãos, o que é que esse versículo está dizendo? Não é para você ficar paranoico, não, meu Deus. Eu vou olhar para a irmã Solange, a irmã Solange, será que ela é assim? Será que a irmã era assim? Será que a irmã Solange é assim? Será que a irmã Clarice é assim? Será que o irmão Juvenal é desse jeito? Eu vou ficar olhando. Meu Deus, ela veio falar comigo, mas e ele veio falar comigo? Qual é o interesse dele? Não, vai convivendo com a pessoa. Entendeu? Vai convivendo com a pessoa. Deixou de tomar aquele remédio que o senhor falou aí. Tá vendo? Parou de dormir. Conversei com a irmã dele disse, ele está tomando completamente errado. Aí, ó. A cara agora do jeito. Graças a Deus. Não é? Graças a Deus. Então, é para observar, ver a história de vida, na convivência, né? Ter cuidado, meus irmãos, ter cuidado. Entendeu? Porque é aquilo que eu digo para vocês, olha, um ato de carinho, de afeto, um ato de não é uma dissimulação, não é, a pessoa não está querendo enganar o outro. Chegou, meu irmão, tudo bom? Como é que o irmão está? Como é que tem sido? E aí, irmão André, como é que tá? Como é que tá, irmão Juvenal? Aí tudo bem, mas, meu irmão André, que alegria de estar lhe reencontrando novamente. Irmão, no dia que eu começar a falar, sim, vocês tenham cuidado. Tenha cuidado. várias vezes. Né? Saudade. Tenha cuidado. Saudade de você. Que, olha. Um abraço chega assim, tá pinhada assim. Eu senti, olha, que alegria de lhe ver. Entendeu? Tem um camarada que faz assim. Não vou dizer nome não. Não precisa dizer nome não. Aí veja só. Então, é um perigo, meus irmãos. É um perigo. Ter alguém que é falso e que dá apoio a você. Faz que tá certo. Irmão, faça. Olha, pastor, faça. É assim mesmo. E a pessoa vai se prejudicando. A pessoa, vá. Quando a pessoa olha aqui, a pessoa vê, não tem como voltar mais. Entrou num abismo, não tem como sair. Rapaz, e fulano estava me empurrando e eu confiei. E ele diz assim, ainda disse assim para os demais, eu avisei a ele para não fazer. Ele disse que não fizesse isso, mas ele teimou. Então, meus irmãos, é a nossa realidade. Cuidado com pessoas que mantêm o ódio em oculto e transparece aquela pessoa que é a coisa mais adorável do mundo, mais doce, né? Aquela fala sedosa, né? Aquela fala mansa, aquela fala suave, né, irmão Juvenal? Chega assim. Eu conheço gente assim, meu Deus do céu. Só quer o seu bem, né? Pois é. Só quer o seu bem. Mas aí, como é, irmã? Essa pessoa só quer o seu bem, né? Você pensa que quer e não quer. Aí você descobre depois que você está sendo explorado. Só quer o seu bem. Está sendo explorado. Então vamos lá. Nós não podemos confiar na palavra só. Nós temos que confiar no caráter. Cuidado com quem é dissimulado, meus irmãos. Mas não tenha medo não. Sabe por quê? Porque o dissimulado, ele cava a própria cova. Dia após dia. Certo? Então, meus irmãos, vamos orar para a gente ir para casa.